Olá, nós estamos no módulo de sistemas otimizadores. O que são sistemas otimizadores? Só para lembrar você, são sistemas que você cria para multiplicar o seu tempo. Então, vamos falar para você como que cria o sistema otimizador, a formação de equipes, de parceiros e de fornecedores. Vamos imaginar que você tenha dinheiro para ter uma equipe. Então, vamos começar com a equipe. Muitos de vocês falam assim: Roberto, como que você consegue fazer palestras, como que você consegue ser presidente da Editora Gente, ser presidente do Instituto Gente, escrever livros, trabalhar com atletas olímpicos, dar coaching para grandes empresários, grandes executivos, como que você consegue malhar todo dia, como que você consegue ter um casamento legal, como que você consegue curtir seus filhos, como que você consegue ter um tempo gigantesco de férias, 3 meses de férias pelo menos, às vezes eu tiro 4 meses de férias. Como é que você consegue isso? Então, são as equipes. Então, a primeira coisa que para mim é importante são as equipes das várias empresas. Então, quando você for contratar, você tem que ter um sistema de contratação que eu gostaria muito de falar para vocês, mas vou dar exemplo para vocês. Já aconteceu, só para vocês terem uma ideia assim, do grau que eu tenho de confiança na minha equipe. Eu estou em casa com a minha família, almoçar, aí minha esposa chega para mim e fala assim: para onde você está indo? E eu falo assim: estou indo para Campo Grande. Aí eu chego, dou meu nome e a pessoa fala assim: Brasília. Eu falo Brasília. Por quê? Porque eu sei que se o voo é para Brasília, é porque tudo é para Brasília. Vê, hoje a gente tem um sistema que é o relatório de viagem. Então, essa história já é uma história de 10 anos atrás. Hoje nós temos um relatório de viagem. Então, o que tem nesse relatório de viagem? Nesse relatório de viagem tem para quem que é a palestra, quem que é o coordenador, que hotel que eu fico, onde que é o evento, qual que é o tema, o telefone do motorista que me busca no aeroporto. Tem todas as informações, está num folder. Tá? Por exemplo, eu faço muitas viagens, faço viagens de férias, faço viagem a trabalho. Então, tem uma moça que trabalha comigo, que é a Cirlei, que já trabalha há 20 anos lá em casa. Então, ela tem uma lista do que tem que ter na minha mala. Então, se é uma viagem de vou num dia, volto no outro, então ela tem. Se é uma viagem de vou ficar 10 dias fora, ela tem uma outra lista. Então, essa lista a gente já falou ali nas listas das pendências. Então, tem lista. Então, ela pega a lista e prepara. Então, tem um fone de ouvido especial, ela tem tudo, está na lista. Mas é muito importante você ter as pessoas, são as pessoas que fazem os sistemas funcionarem. Então vamos começar com contratar pessoas. Primeira coisa que é importante é você fazer uma lista, de novo, as listas são fundamentais para a gente ter produtividade. Fazer uma lista das ações, dos resultados que você espera da pessoa que vai trabalhar com você. E aí você tem que, a partir dessa lista das ações, dos resultados, você faz uma lista das competências. Então, quais são as competências que eu espero desse profissional? São essas. Tá. Legal. E aí, quando você faz a lista das competências, você faz a lista das competências e você faz a lista das não competências. O que é? Dos defeitos. Quer dizer, não pode ter esse defeito, não pode ter essa lacuna. Por quê? Porque vai causar um estrago imenso na vida da tua empresa,
Se essa pessoa tiver, então, por exemplo, comigo, não pode ser uma pessoa imprecisa. Isso é um defeito grave, tá? Por quê? Porque o voo é na hora tal, no aeroporto tal. Então, já teve lá atrás pessoas que não eram precisas. Então, por exemplo, o voo era em Guarulhos e a pessoa escreveu que o voo era em Congonhas. Eu quase perdi o avião e tinham 1000 pessoas me esperando, não lembro onde foi, vou imaginar que era Fortaleza e que não tinha outro voo. Então, pessoa não pode ser imprecisa. A pessoa imprecisa, ela provoca situações que são muito complicadas, muito complicadas. E aí você vai contratar essa pessoa. Qual a maneira que a maior parte das pessoas contratam? Elas começam a olhar as pessoas que estão ao redor delas e começam a ver quem que poderia ocupar essa posição. E aí a gente vê os absurdos. Então, quem que é o gerente financeiro da tua startup? É meu cunhado. Tá bom, e o que o seu cunhado faz? Ele é professor de educação física. E o que ele está fazendo ali em finanças? Aqui é um sujeito que gosta de controlar o cheque dele. É muito pouco. É muito pouco. E é importante, nesse processo de contratação, você olhar quais são as competências que eu quero, quais são os defeitos, os problemas, os vícios que eu não quero. E durante a entrevista é fundamental você estar olhando o que eu não quero, o que eu quero, e você começar a mapear. Eu vou falar para você, é muito complicado quando eu converso com amigos e ele tem 10 competências que ele quer. Então, deixa eu falar para você. Os perfeitos não existem. Tá? Aí você vai falar assim, Roberto, como que os perfeitos não existem? Porque é muito raro um profissional, e eu vou falar assim, qualquer profissional, que ele seja perfeito. Então, eu particularmente, eu divido em 2 departamentos. Né? Então, tem profissionais que são muito organizados, que são muito disciplinados e que são ótimos para monitorar, construir e monitorar sistema. E tem os profissionais criativos. O pessoal que é muito bom para sistema, para organizar, para ter método, eles geralmente não são muito criativos. Eles podem até ser criativos, mas não é o auge deles. Então, por exemplo, eu não imagino o Steve Jobs sendo o sujeito mais organizado do planeta Terra. Por quê? Porque ele estava no departamento de criatividade. Agora, se você quer que o sujeito criativo tenha uma pontualidade, tenha uma precisão, você começa a ver, dá para ter? Dá, mas não é a rotina das pessoas. Então, eu particularmente, já divido as 2 funções. É uma função de sistema ou é uma função de criatividade? É de criatividade, então eu não posso esperar que ele seja o auge. Agora, eu também não posso esperar que ele seja tão desorganizado que não saiba o que fez, perca prazo, esse tipo de coisa. Então, quando você contrata as pessoas, você tem que contratar e depois você tem que educar. Eu não gosto muito da palavra treinar, tá? Você vai falar assim, por quê, Roberto? Porque eu acho que a gente pode treinar cachorro, pode treinar macaco, treinar cavalo, mas a gente educa. Então, precisa ter um sistema organizado que faça o processo de educação dessa pessoa. Tá bom, você não gosta da palavra educação, quer treinamento, usa treinamento, mas você precisa treinar essa pessoa. Essa pessoa precisa entrar num time, num sistema que as coisas estejam organizadas. Então, quando você vê um time de futebol que está tendo uma constância, você vai observar que os reservas, quando entram, eles entram e têm uma bela performance. Por quê? Porque eles entram num sistema que está organizado. Quando você vê que troca reserva, troca jogador e ninguém rende, por que não rende? Porque eles estão em sistemas desorganizados. Então, é muito importante a cultura de organização, a cultura de inovação, o sistema que você está criando. Aí você chega para mim e fala assim, Roberto, eu não tenho dinheiro para contratar um funcionário.
eu não tenho dinheiro para contratar um funcionário. Ah, você não tem dinheiro para contratar um funcionário? Então você vai ter que melhorar a tal das parcerias. Então, vamos falar, Roberto, como que a gente organiza parcerias? Aí você vai falar assim, Roberto, como que eu organizo as parcerias? Tá? Vê, você tem um profissional que você adora, que você acha ele o máximo e que você quer trazê-lo para trabalhar com você. Tá? Então, Roberto, eu quero que ele esteja na minha empresa, esteja no meu escritório, esteja no meu consultório. Legal, pode ser que você queira, pode ser que você não queira, ele pode estar em outro lugar. Mas é muito importante explicitar o jogo da parceria. Vamos trabalhar junto? Vamos fazer bem feito? Vamos... Para quê, Roberto? Para que a gente possa ter uma dimensão concreta de como que a gente trabalha junto. E eu vou falar para você, hoje em dia, as parcerias são fundamentais. É muito importante a gente estar sabendo fazer as coisas funcionarem, as coisas darem certo, as coisas se multiplicarem. Por quê? Porque são as alavancas. São, de novo, são sistemas que alavancam o seu tempo. Então, Roberto, eu tenho uma empresa X, por exemplo, eu sou fisioterapeuta e eu preciso de mais clientes. Legal, então você vai fazer uma relação com ortopedistas. Legal. É muito importante para a nossa produtividade a gente procurar esses parceiros. Os parceiros alavancam demais o nosso resultado. Por quê? Porque eles criam os tais dos sistemas de encaminhamento para a gente. Então, hoje em dia, você tem uma farmácia. A farmácia de manipulação. Para você ficar esperando que o médico descubra que existe a farmácia de manipulação e que, portanto, ele pode um dia, vai demorar muito. Então, você, quando criar a sua farmácia de manipulação, você tem que arrumar relações públicas, e essas relações públicas investir o tempo todo para mostrar, para lembrar ao médico que existe essa farmácia de manipulação. Tá? Eu não estou falando exatamente de acordos comerciais, onde o médico que indica ganha uma porcentagem. Isso talvez bata no departamento de ética, mas eu, como médico, eu sou médico, só lembrando você, se eu receito uma fórmula, eu quero que o meu paciente procure realizar essa fórmula numa farmácia que tenha critérios, que eu tenha confiança. E quem que vai mostrar isso? Isso é um sistema. Aí você vai falar assim, Roberto, mas eu não consigo pagar uma vendedora. Ok, você pode pagar um mini salário e dar um bônus gigantesco para ela, uma participação no resultado gigantesca. Por quê? Porque essa pessoa vai lotar. Roberto, eu tenho um restaurante, os clientes não chegam. Tá bom, quem são os parceiros que vão indicar você? Então, se você observar, isso é muito comum em programa de esportes. O programa de esportes, eu não estou dizendo de todas as TVs, mas algum programa de esporte, você vai ver que o programa de esportes, ele tem uma parceria com um restaurante, em que ele leva os convidados para almoçar ou para jantar nesse restaurante, e ele fala desse restaurante durante o programa. Se você observar no final dos programas de televisão, você vai ver que está assim, o nome do entrevistador, e fala assim, vamos imaginar que seja João Carlos Silva. João Carlos Silva veste, e aí está lá todos os nomes, das grifes, gravatas tal, ternos tal, camisas tal, sapatos tal. Ou seja, são parcerias, onde o nome aparece e eles falam. Parcerias alavancam muito resultados. Evita você perder tempo, evita você ficar procurando uma nova maneira de fazer essas determinadas coisas, perda de tempo. Então,
Roberto, eu montei uma farmácia de manipulação. Arruma um parceiro que vai visitar os médicos, que você vai dar um salário. Tem que ter. Por quê? Porque se o paciente não chega na sua farmácia, você vai trabalhar e o resultado é minúsculo. Para mim também funciona como um sistema otimizador a equipe dos fornecedores. A equipe dos fornecedores. Então você tem que ter fornecedores que alavanquem o seu resultado, que te transformem num profissional produtivo. Então, por exemplo, às vezes as pessoas contratam fornecedores que são baratos, que são amigos, que são boa praça, mas eles não são produtivos. Então, eu procuro sempre na minha vida, eu procuro sempre na minha carreira, criar uma rede de fornecedores que eu seja produtivo. Então, por exemplo, esse vídeo que você está assistindo, eu trabalho com uma produtora. Esse pessoal já sabe como que eu gosto de trabalhar, já sabe como que eu quero. Quando eu chego aqui, o estúdio já está preparado, o som já está preparado. Então, a produtividade é imensa. Por quê? De novo, porque o meu tempo é importante. Se eu fico gastando 1 hora aqui esperando o pessoal atrasa, o pessoal não chega. Essa 1 hora, ninguém me remunera. Então, você tem que... Aí você vai falar assim, Roberto, mas deixa eu falar para você, eu não tenho dinheiro. Muito é você entrevistar vários fornecedores. Quando eu vejo amigos meus que não têm produtividade, eu vejo que eles não sabem escolher bem os fornecedores. Então, vamos lá, na Editora Gente, nós temos fornecedores, vamos lá, tradutores, revisores. Aí eu vejo que tem muita gente que fica se debatendo para fazer um fornecedor irresponsável se transformar num fornecedor responsável. É perda de tempo. Essa pessoa é assim porque ela é assim. Eu acho que você conhece a história do sapo e do escorpião, né? O sapo ia atravessar o rio, o escorpião falou, me leva. Aí o sapo falou, não sou louco, você vai me matar. Ele falou, não, eu prometo. Aí o escorpião falou, você acha que eu sou louco? Se eu te matar, eu vou morrer afogado. Eu preciso que você me entregue na outra margem, porque eu não sei nadar. Se você não me entregar em terra firme... E o sapo, o escorpião, poxa, confia em mim, confia. No meio do rio, o escorpião vai lá e pau, morde o sapo. Aí o sapo está morrendo e falou assim, pô, mas você é louco, cara. Você me matou, você vai morrer. Ele falou assim, mas eu tenho que picar alguém de vez em quando. Então, sabe, eu vejo que tem gente que quer mudar o fornecedor, né? Então, é interessante, esses tempos eu troquei um fornecedor que é uma pessoa super competente e me entregou dos melhores resultados, né? Mas ele é muito bagunceiro, é muito desastrado, é muito atrasado, é muito irresponsável, né? E é interessante isso. Foi importante trabalhar com esse fornecedor uma campanha, mas o tempo todo, quando eu via ele se relacionando com os outros clientes dele, eu via um sujeito totalmente desorganizado, bagunçado, irresponsável, com prazo. E aí eu falava assim, não, mas comigo ele vai ser diferente, comigo ele vai ser... Quando os projetos tinham que estar acontecendo, estavam atrasados, estavam desorganizados, ele prometia que ia resolver, e ele prometia que ia arrumar. Ele acabou entregando um resultado muito positivo, mas eu fiz questão de tirá-lo da lista dos meus fornecedores. Por quê? Porque, sabe, o escorpião morde o sapo, não é porque ele é maldoso, porque ele é sacana, é porque ele é assim. Esse é o jeito do escorpião reagir. Então, deixa eu falar para você. Invista uma tarde para organizar a sua equipe, os seus parceiros e os seus fornecedores. Você vai ver como que vai sobrar tempo na hora que você tiver uma pessoa competente na sua equipe, tiver parceiros, tiver fornecedores. Muitas vezes as pessoas falam assim, pô, Roberto, é que eu não tenho dinheiro, é que eu não tenho... Deixa eu falar para você. Um assistente pode multiplicar o seu resultado, mas muito grande. E tem uma coisa que você tem que ter, que é a mente de empresário.
mente de empresário. Então, vê, todo empresário, então vamos imaginar um empresário, ele vai montar uma escola de inglês. Ele sabe que ele tem que montar a escola de inglês. Se é presencial, ele vai ter que arrumar a casa, decorar a casa, contratar os professores, ter uma secretária. Ele sabe que tem que investir. Se é uma escola de inglês online, ele vai ter que ter a plataforma, ele vai ter que ter os professores, ele vai ter que ter um microfone, ele vai ter que ter a rede, ele vai ter que ter uma fibra ótica no Wi-Fi para ter o Wi-Fi melhor. Isso se chama investimento. E nós precisamos também saber, nós vamos montar uma carreira, vamos montar um escritório, precisamos ter essa mente de empresário e investir na equipe, nos parceiros, no fornecedor. Então, pega uma tarde, separa, coloca o que você precisa, a lista, tá? A lista do que você quer, a lista do que você não quer, monte a sua equipe, parceiros, a lista do que você quer, a lista das competências que você quer, a lista dos defeitos que são proibitivos, escolha os parceiros, fornecedores, a lista do que você quer de competência, a lista dos defeitos, dos vícios que são imperdoáveis. Monta essa equipe global e você vai ver que o seu tempo, o seu resultado vai multiplicar ao infinito. E aí você vai poder curtir muito os seus resultados profissionais, pessoais, sociais, familiares, porque vai sobrar tempo. Você merece ter muito sucesso.